Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Continuando então com a nossa aula sobre República Velha, a gente vai trabalhar agora os movimentos culturais, como a Semana de Artes Modernas, movimento tenentista, coluna Prestes e a crise e decadência da República Velha. Ok? Semana de Artes Modernas, ela é mais vista, ela é aprofundada na disciplina de literatura, então não vou ficar me aprofundando muito nela, né? Que a gente tem que entender basicamente em história, que a Semana de Arte Moderna vai ser uma crítica aos padrões artísticos que o Brasil vivia até a década de 20, que eram sobretudo um padrão artístico um enlatado europeu. A gente tentava replicar aqui no Brasil tudo que acontecia na Europa. E o que a Semana de Artes Modernas vai propor? Ela vai propor que a gente crie uma cultura verdadeiramente brasileira, né? Uma arte verdadeiramente brasileira, né? Então, a Semana de Artes Modernas vai propor uma nova fórmula de arte, de cultura para o Brasil. É, é, sem limitações, buscando inspiração no caboclo brasileiro, buscando inspiração na natureza brasileira, buscando inspiração no povo brasileiro, na cultura típica do Brasil, realmente, no sertanejo, na natureza tropical, no desenvolvimento, no progresso que o Brasil vem vivendo, nas novas formas de pensar da própria população brasileira. Basicamente, as humanidades modernas vai estar propondo isso, né? Uma modernização, uma adequação, sem fórmulas fixas e que limitassem a criatividade do artista brasileiro. E aí você vai ter vários nomes desse movimento da Semana de Artes Modernas, do modernismo aqui no Brasil, né? Do modernismo aqui no Brasil. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, a Anitta Malfatti, Tarsílio do Amaral, de Cavalcante, Vila Lobos, Vitor Brechet, tá aqui embaixo, ó. Fiquem à vontade aí para tentar pronunciar, tá legal? Então, assim, em literatura que vocês vão se aprofundar mais nisso daí, a gente segue tocando. A Semana de Artes Modernas ela vai acontecer não apenas em São Paulo, como o cartaz está propondo, ela também ocorre no Rio de Janeiro e vai mudar completamente a forma do brasileiro, a forma do homem brasileiro ver e enxergar a cultura nacional, né? Um outro movimento que a gente tem na década de 20 aqui no Brasil republicano velho, da República Velha, vai ser o movimento tenentista. Historicamente, o movimento tenentista ele é descrito como um movimento da baixa oficialidade, soldados, sargentos, no máximo ali tenentes e um ou outro capitão do exército, tá legal? Vai ter o apoio da classe média urbana brasileira, mas não é uma classe média qualquer, é uma classe média urbana letrada, funcionais liberais, profissionais liberais, funcionários públicos. E o que esse movimento tenentista ele quer com o apoio desses grupos? Ele quer lutar contra o poder centralizador das oligarquias. É mais ou menos assim: chega do Brasil ser controlado pela oligarquia cafeira, chega do Brasil ser controlado pelos cafeicultores, pelos grandes latifundiários, pelos grandes criadores de gado. Chega da política do café com leite, chega da política dos governadores. É isso que o movimento tenentista ele vai querer, né? Ele vai defender, ele vai buscar. Então ele tem como objetivo, na retórica deles, a moralização política do Brasil, defendendo o voto secreto, fim das fraudes eleitorais, o fim do controle dessas oligarquias. Eles vão defender um ensino público, gratuito e obrigatório, isso vai ser muito interessante. E eles vão defender uma centralização positivista, baseada na ordem, no progresso, na ciência, na obediência cega a um poder centralizado, a um poder, muitas vezes, até mesmo militar, no caso dos tenentes, né, capitães e tudo mais. Eles tinham um programa interessante.
buscando essa libertação da política do café com leite, a moralização, etc, etc e tal. No entanto, era um programa bastante elitista. Eles diziam que eles defendiam um programa para o povo, mas eles não buscavam a participação do povão. Era como você iniciar um movimento de cunho elitista, dizendo que é para o povo, mas você não coloca o povo, você não insere o povo nesse programa, né? Então é um programa para o povo, mas sem a participação do povo, né? Esses membros do movimento tenentista, eles chegam então ao ponto de se considerarem assim, a salvação da pátria, a salvação da nação. Eles são a única e possível realidade, a única e possível salvação que o Brasil tem. O movimento tenentista ele não ficou só no campo das ideias, ele vai realizar algumas revoltas, alguns movimentos na prática, realmente, na tentativa de tomar o poder. Então, eles criam toda uma ideologia de controle, de poder, etc, etc, etc e tal. E, em alguns momentos, eles chegam a tentar pôr em prática essas ideias, né, numa tentativa de tomar o poder e, aí sim, assumir o controle do Brasil e governar o Brasil. Um primeiro exemplo do que poderia ter sido o movimento tenentista foi uma revolta conhecida como a Revolta dos 18 do Forte, ou a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu em 1922. O estupim para a Revolta dos 18 do Forte foi o seguinte: um grupo que apoiava as ideias tenentistas, assume o controle do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, tá ok? E o seu principal combustível, a sua principal motivação para iniciar esse movimento revoltoso foi para impedir a todo custo a posse do então presidente eleito Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, em 1922, ele disputou a presidência do Brasil contra Nilo Peçanha. E 1922 marca um dos momentos de ruptura da política do café com leite. Eu explico. O Arthur Bernardes ele vai ser o candidato de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas, em 1922, 1921 para 22, decidem que vão lançar um candidato próprio. Eles não chegam num consenso com os outros estados, com as outras oligarquias, e São Paulo e Minas Gerais vão se aliar e vão lançar Arthur Bernardes. Contra a candidatura de Arthur Bernardes, vai existir uma coligação conhecida como Reação Republicana. Essa Reação Republicana foi uma forma que as outras oligarquias encontram para tentar peitar e barrar São Paulo e Minas Gerais. Aí essa Reação Republicana vai formar uma coligação e vai lançar um candidato próprio, o Nilo Peçanha, que já havia sido presidente do Brasil. Essa Reação Republicana era formada por Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então você vai ter 4, 5 grandes estados do Brasil lançando o Nilo Peçanha contra o Arthur Bernardes. E numa tentativa de enfraquecer Arthur Bernardes, vai acontecer um episódio conhecido como o episódio das cartas falsas. Uma série de cartas vão começar a ser publicadas em jornais do Brasil, aonde, segundo essas cartas, aonde o Arthur Bernardes atacaria os militares. Então, essas cartas vão ser, a autoria delas vai ser atribuída a Arthur Bernardes, elas vão ser publicadas atacando os militares do Brasil, causando uma revolta na classe militar brasileira. E aí é a hora que a Reação Republicana diz, está vendo? Olha o que o Arthur Bernardes pensa dos militares. Mas, na realidade, Arthur Bernardes não publicou, Arthur Bernardes não escreve essas cartas. Era uma fake news, como a gente está acostumado nos dias de hoje, 2020, 2019, 2020, eram fake news. Arthur Bernardes nunca escreveu essa carta. Foi, na realidade, uma armação dos seus opositores para tentar enfraquecer a sua campanha, para tentar enfraquecer a
a possível vitória de Arthur Bernardes nas eleições presidenciais. Só que os militares vão usar isso como uma verdade e vão dar início, então, a esse movimento revolucionário revoltoso no Forte de Copacabana. O movimento fracassou, o forte foi cercado por mais de 3.000 soldados, e quando o Forte de Copacabana é cercado por mais de 3.000 soldados, 17 militares saem de dentro do Forte de Copacabana, vocês podem ver a imagem aqui embaixo, eles saem de dentro do Forte de Copacabana, 17, um civil vai se unir a eles, tá ok? Para enfrentar mais de 3.000 soldados do governo. Resultado, dos 18, 16 são mortos, sobram apenas 2 sobreviventes, né? 2 tenentes sobreviveram a esse ato suicida. O civil podia ter ficado na praia tomando água de coco e uma cervejinha, comendo um pastel de camarão e assistindo a tudo de camarote. O civil também foi para a vala, o civil acaba morrendo e apenas 2 sobrevivem a esse ato suicida. Rodrigo, o movimento tenentista fracassou? Não. Esse foi apenas o primeiro movimento. Em 1924, a gente vai ter uma rebelião bastante ampla que chega a tomar o controle da cidade de São Paulo, liderado pelo movimento tenentista. Eles tomam o controle da cidade de São Paulo em 1924, assumem o controle, chegam a governar a cidade de São Paulo por cerca de 22 dias, até que o governo federal consegue reorganizar suas tropas. E aí, quando o governo federal reorganiza suas tropas, o governo cerca a cidade de São Paulo e o grupo de revoltosos do movimento tenentista é derrotado e são obrigados a se retirar. Essa retirada de São Paulo, fica conhecida, né, quando eles saem de São Paulo, eles vão marchar em direção à Foz do Iguaçu, em um grupo conhecido como Coluna Paulista. Essa Coluna Paulista, quando chega em Foz do Iguaçu, ela vai se unir a um grupo de membros, de adeptos do movimento tenentista, que vinha do Rio Grande do Sul, que era a Coluna Gaúcha. A união da Coluna Paulista com a Coluna Gaúcha vai dar origem a um famosíssimo grupamento militar conhecido como Coluna Prestes. Por que Coluna Prestes? A Coluna Prestes ela era liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Eles formam essa Coluna Prestes e aí eles iniciam, então, um movimento dentro do Brasil, de marcha pelo Brasil afora. Eles começam a marchar pelo interior do Brasil, tentando enfraquecer o governo, tentando enfraquecer o primeiro governo de Arthur Bernardes, que acaba em 26, né? E depois o seu sucessor, o Washington Luiz. Eles vão marchando pelo interior, igual vocês podem ver aqui na imagem. Eles iniciam em Foz do Iguaçu, marcham por todo o interior do Brasil de 24 até 1926 para 1927, tá certo? 1926 para 1927, tentando enfraquecer o governo federal. Tinham algumas ideias até bastante populares, alguns pontos que eles defendiam tinham um caráter social bastante interessante. Por exemplo, alguns membros do movimento defendiam o voto feminino, defendiam a reforma agrária. Mas por que eles defendem o voto feminino e por que eles defendem a reforma agrária? Muitas vezes isso se dava porque a Coluna Prestes ela vai se fazer presente no interior do Brasil, porque no litoral, se ela fosse para o litoral, ela seria facilmente derrotada pelas tropas federais. Então ela se escondia pelo interior do Brasil, ela se escondia, como vocês podem ver aqui no mapa, ela se escondia pelo interior do Brasil, nas áreas agrárias, rurais, e aí eles vão incorporar ao seu discurso ideias que agradassem aos habitantes, aos moradores dessas regiões, né? Rodrigo, a
coluna Prestes deu certo? Não, não deu certo. A coluna Prestes foi derrotada? Também não. Eles atuavam muito na esfera, na tática da guerrilha. Bate-corre, 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 bate-corre. Inclusive, no Nordeste, a coluna Prestes, ela chegou muitas vezes a entrar em confronto com cangaceiros, e o próprio Lampião foi contratado para combater a coluna Prestes, só que acabou não combatendo, não dando em nada. Né? A coluna Prestes, então, ela vai vagar pelo Brasil de 24 a 26, em 27 ela vai acabar se desfazendo, e os seus remanescentes vão buscar asilo na Bolívia, vão ficar na Bolívia escondidinhos e vão voltar para o Brasil só depois de 1930. Era o fim da coluna Prestes. Era o fim do movimento tenentista? Não, não era o fim do movimento tenentista. As ideias vão continuar. A partir de 1927, 28, o Brasil dá início, então, durante o governo de Washington Luiz, o Brasil dá início a um período de decadência, de fim da República Velha, que vai culminar com a famosa Revolução de 1930. Né? A gente costuma dizer que de 27, 28, 29 até 30, o Brasil ele começa a viver um famoso vazio do poder. Vazio do poder. As oligarquias já não conseguem mais manter o controle político e econômico como mantinham até então. O governo já não consegue mais manter o apoio que dava sustentação a ele. E aí você começa a ter manifestações de vários setores que vão abalar o poder, que vão abalar o governo central. Né? O próprio movimento operário vai começar a atacar e bater muito no governo federal. O próprio movimento tenentista, que bate e machuca muito o governo federal. Você tem a crise de 29, que vai destruir a nossa economia e vai abalar muito até mesmo o poder econômico dos cafeicultores, e aí vem o problema. Com a crise de 29, o governo federal ele não vai conseguir mais manter a valorização artificial do café. E aí o resultado? Os cafeicultores que sempre apoiaram o presidente, quando Washington Luiz determina que, por conta da crise econômica, ele vai suspender o convênio de Taubaté, ele vai parar de manter o preço do café com preços elevados artificialmente, os cafeicultores começam a se rebelar contra o Washington Luiz, insatisfeitos com ele. Né? E aí chegamos nas eleições de 1930, para pensar. A gente chega na eleição de 1930, você tem movimento operário atacando o governo, movimento tenentista atacando o governo, crise econômica causada pela crise de 29, que é um outro tema. Você tem cafeicultores insatisfeitos com o governo, né, que não chegam num consenso, não chegam numa ideia final, e aí vem as eleições de 1930. Pelas eleições de 1930, isso é muito importante que vocês entendam, muito importante, pelas eleições de 1930, o candidato à presidência teria que ser de Minas Gerais. Washington Luiz era de São Paulo. Então, pela lógica, São Paulo tinha que apoiar um candidato de Minas Gerais. Só que São Paulo não aceita apoiar o candidato de Minas Gerais. E aí o Washington Luiz, que era paulista, vai indicar o também paulista Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes. Júlio Prestes era governador de São Paulo. Tá legal? O Washington Luiz, ao invés de apoiar um candidato de Minas, ele lança a presidência do Brasil o Júlio Prestes, que também é paulista. Resultado, Minas Gerais rompe com São Paulo e a política do café com leite vai ser quebrada novamente. Rodrigo, São Paulo tinha um candidato, Júlio Prestes. Minas Gerais vai fazer o quê? Observem, Minas Gerais, como a esposa traída, vai se unir ao Rio Grande do Sul e à Paraíba e vão formar uma nova coligação política, a Aliança Liberal, e vão lançar como candidato à presidência não um mineiro, mas eles lançam como candidato a presidente do Brasil o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas.
E o vice seria João Pessoa, da Paraíba. Rodrigo, por que Minas aceita isso? Por que Minas aceitou isso? Foi uma imposição. Minas Gerais, a gente te apoia, a gente fica do seu lado. Só que o candidato agora tem que ser nosso, e não seu. Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, com apoio da Bahia, eles aceitam a ideia e lançam a Aliança Liberal, né, para tentar derrotar o Júlio Prestes. A Aliança Liberal recebe apoio de movimentos tenentistas, recebe apoio da classe média urbana, recebe apoio dos cafeicultores, das oligarquias dissidentes, revoltadas com o Washington Luiz. Só que existia a política dos governadores, existia o voto de cabresto, existia a política do bico de pena. Lembra que eu expliquei para vocês que depois da eleição, eles iam lá e alteravam a ata, né? O Júlio Prestes teve 10, o Getúlio teve 200. Eles mudavam, colocava 200 votos para Júlio Prestes e 10 votos para Getúlio. Era a chamada eleição do bico de pena por causa da caneta. Então eles mudavam no papel, né? Fraudavam as eleições. Os dois lados fraudaram. A Aliança Liberal fraudou de um lado, para Getúlio Vargas, o Júlio Prestes fraudou para o outro. Só que o Júlio Prestes acabou vencendo as eleições. A Aliança Liberal não aceita o resultado, a Aliança Liberal passou a alegar, passou a defender que o Júlio Prestes só havia vencido as eleições porque eram eleições fraudulentas, mas eles também fraudaram, só que o Júlio Prestes foi mais eficiente com o apoio do governo federal. E isso vai acabar desencadeando no Brasil várias revoltas, vários protestos contra o resultado das eleições. Então, esses protestos assolam todo o Brasil. É nesse momento que o Exército do Nordeste, né, o grupamento militar do Nordeste, o grupamento militar do Rio Grande do Sul, eles vão marchar para o Rio de Janeiro. Essa imagem aqui ela é muito simbólica, ela é emblemática. São soldados do Rio Grande do Sul chegando ao Rio de Janeiro a cavalo com as tropas, né, chegando à capital do Brasil, amarrando seus cavalos próximos ao Palácio do Guanabara e ameaçando, literalmente, ir para a guerra civil se o Júlio Prestes não fosse impedido de tomar posse, se o Washington Luiz não reconhecesse a vitória de Getúlio Vargas. Os militares, temerosos por uma guerra civil, por um conflito bélico armado dentro do Brasil, esses militares, então, eles vão começar a rever a posição e começam a cogitar e interferir diretamente no rumo, no destino político do Brasil. Nesse meio tempo, o vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, é assassinado na Paraíba por questões pessoais, mas ele era o vice de Getúlio, e ele é assassinado por questões particulares, mas aí é óbvio, vem toda aquela pressão, tá vendo? O nosso vice foi assassinado, mais um motivo para justificar uma intervenção, mais um motivo para agitar as massas e a população, e é nesse contexto, então, que o Exército, temendo uma desordem, uma baderna interna gigantesca, o Exército, então, resolve depor o Washington Luiz antes de Júlio Prestes, que havia vencido as eleições, tomar posse. Eles vão lá, jogam uma moedinha de R$1 no chão, o Washington Luiz abaixa para pegar, vão na bunda dele e dão um pontapé. Em teoria, o Washington Luiz vaza da linha, porque você não é mais o presidente, o Júlio Prestes não vai assumir a presidência, e eles entregam a presidência ao chefe do movimento revoltoso do Brasil, né, que era o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, então, ele vai assumir como o líder, o comandante do Brasil em um governo provisório, em 1930. Era, então, esse era o início
da Era Vargas e o fim da famosa, da antiga República Velha. Essa era a Revolução de 1930. Esse era o início da Era Vargas no Brasil, que é tema para uma próxima aula, para um próximo momento. Queridos, dúvidas, perguntas, comentários, deixem aí no vídeo, pode colocar, pode perguntar, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para tirar dúvida, estamos aqui para facilitar a vida de vocês. Beijo no coração, muito obrigado